Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Árvore do Futuro. Eu sou a Evelyn Lima, jornalista do Árvore, e hoje a gente está aqui com Maurício Bento. Ele é membro da Property Rights Alliance, especialista do Instituto Milênio e também é mestre em economia. E ele escreveu um texto para a revista Exame, né, falando sobre a estação de metrô de Botafogo, que a partir desse ano é Botafogo Coca-Cola, lá no Rio, que a Coca-Cola ela comprou os naming rights dessa estação, e ele escreveu que isso era uma coisa que representa melhorias para a mobilidade e também para a sustentabilidade. Então a gente está aqui com ele para falar sobre isso. Maurício, pode ficar à vontade, pode dar um oi para o nosso público. Então, obrigado, Evelyn, primeiramente, pelo convite, a você e a toda a equipe aí do Árvore do Futuro. Eu gosto muito do conteúdo da página, então, para mim é um prazer colaborar. Eu queria agradecer muito esse convite. De nada, a gente que agradece a sua presença hoje. E, bom, Maurício, para a gente começar falando sobre isso, né? Eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente entende o que são naming rights, o que essa parceria da Coca-Cola com o Metrô do Rio significa. Então, assim, eu queria que você começasse falando para a gente o que isso tudo significa, né? E como que isso vai funcionar na prática. Perfeito, Evelyn. Os naming rights, eles são os direitos referentes ao nome de algo, né? É comum no futebol, as pessoas que conhecem mais no futebol, a venda do nome de um estádio, por exemplo, né? Aqui em São Paulo mesmo, eu falo de São Paulo, o estádio do Palmeiras o Palmeiras vendeu o naming rights do estádio deles para a Allianz, virou a Allianz Parque, e o Corinthians vendeu agora, recentemente, o estádio deles em Itaquera, os naming rights, para a Neoquímica, aí virou Neoquímica Arena. Ou seja, os clubes vendem o nome do estádio para uma empresa que quer patrocinar. Então é uma forma de capitalizar. E por que os clubes fizeram isso? Porque os custos de manter um estádio são bastante elevados. Então, você fazendo uma parceria com uma empresa, você consegue diluir esse custo e, é claro, a empresa também ganha com a divulgação. Todas as vezes que falarem onde vai ser um jogo do Corinthians, onde vai ser um jogo do Palmeiras, você vai estar fazendo também a divulgação da empresa. E isso ocorreu com a Coca-Cola agora e o metrô. E essa é a grande novidade sobre essa venda de naming rights agora também no setor público, né? No caso de um serviço público, que é o do metrô. A empresa de metrô lá do Rio fez a venda desses naming rights de uma estação, da estação de Botafogo, porque a Coca-Cola, a sede da Coca-Cola Brasil, fica lá em Botafogo. Aí a Coca-Cola fez essa compra e isso é muito, muito positivo também em termos de sustentabilidade. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, ou essa é uma outra pergunta. Sim, por favor, conta pra gente por que isso vai ajudar, né, para as melhorias lá na estação e também para a sustentabilidade. Pode falar sobre isso pra gente, por favor. Então, o metrô é um meio de transporte muito sustentável, né? Ele é capaz de levar muitas pessoas de um lugar para o outro, em grandes cidades. Então, é um meio muito positivo de transporte. Porém, ele também é um meio muito caro, né? É muito custoso construir uma nova estação, às vezes envolve desapropriação de propriedades alheias, envolve muitos gastos de investimento com a compra dos vagões, etc. Então, é um meio de transporte caro, porém é muito eficiente, né? Porque, inclusive, em termos de diminuição de poluição, portanto, sustentabilidade, né? Porque imagina se cada pessoa que hoje utiliza o metrô em uma grande cidade, no Rio, por exemplo, por volta de 900 mil pessoas por dia, imagina se cada uma usasse o carro, né? A gente teria um tráfego de carros ainda maior, ainda o congestionamento seria ainda pior. Então, o metrô é muito positivo para diminuir o trânsito, diminuir a poluição. Porém, como é caro, onera demais o cidadão pela questão de passagem. As passagens às vezes são muito caras. E também via subsídios, né? Porque tributação, porque o setor público acaba tendo que tributar muito cidadão para usar esse recurso para subsidiar as passagens e também a operação do metrô. Então, a venda dos naming rights da Coca-Cola para a Coca-Cola faz com que a empresa arque com a manutenção da estação, por exemplo, e o setor público não precise aumentar as passagens ou aumentar a tributação para fazer essa conservação. E nada impede que
que essa parceria seja expandida, né? E no futuro a gente tenha a Coca-Cola investindo mais até na própria identidade da estação, que a estação seja toda conservada, modificada e tenha lá uma identidade da Coca-Cola, desonerando ainda mais a empresa que hoje faz a gestão do metrô. Então, essas parcerias entre o setor público e o setor privado são essenciais para desonerar o cidadão e melhorar a qualidade dos serviços públicos. Essa diminuição das passagens ocorrer também, né, o que vai incentivar o uso das pessoas, é algo bem interessante, porque eu estava vendo aqui que em novembro de 2019, a revista Engenharia Sanitária e Ambiental publicou um estudo que mostra que os metrôs de São Paulo e Rio de Janeiro emitem uma quantidade até 50 vezes menor de dióxido de carbono em relação aos automóveis, né? Sem contar que também fica mais barato para quem precisa, né? Não ter que estar andando de carro o tempo todo na cidade, né? Também acaba deixando o trânsito mais livre, como você citou. Então, realmente é algo que eu espero que dê certo, né? Porque seria muito bom para o meio ambiente, para as pessoas, né? Para a própria Coca-Cola, inclusive. Quais seriam os principais ganhos da Coca-Cola com isso? A Coca-Cola, ao investir no metrô, na estação de metrô, eu acho que o primeiro grande ganho é a visibilidade, né, semelhante ao que as empresas já fazem no futebol com a compra dos naming rights dos estádios. Então, tem uma questão de publicidade do nome Coca-Cola, da marca. Porém, eu acho que ela dá um passo além, né? Ela mostra que é possível para grandes empresas investirem com um impacto social. Porque hoje, muitas empresas são meio que obcecadas em falar que são sustentáveis, porque pega bem, mas muitas vezes elas não estão, de fato, fazendo o que é preciso, botando a mão na massa e realmente modificando suas atitudes em prol de uma sustentabilidade racional, né? Então, eu acho que esse investimento da Coca-Cola mostra que a empresa pode ser sustentável e pode causar um impacto para toda a cidade, né? Faz uma gentileza urbana, né, para todos os cidadãos, ajudando a manter as passagens em valores mais modestos, o que justamente aumenta o número de usuários do metrô, né, em detrimento do carro, que, como a gente sempre sabe, causa mais problema, né, externalidades, tanto do ponto de vista do engarrafamento, como também da poluição. Uhum. No seu texto na Exame, você cita que esse exemplo do Rio, ele também poderia ser aplicado em São Paulo, né, nas estações de metrô. Então, por exemplo, a estação que fica próxima do Itaú, o Itaú poderia fazer essa parceria, a que fica próxima da Nubank, a Nubank poderia fazer essa parceria. Mas uma dúvida que me veio, eu não sei se é possível, é realmente algo que eu acho que seria interessante a gente saber, é se isso pode acontecer de alguma maneira nas cidades brasileiras que não possuem metrô, mas que possuem o transporte coletivo na modalidade dos ônibus e tudo mais. Você acha que há como fazer parcerias semelhantes, né, tanto no sentido de atratividade para as empresas, como também no sentido da nossa legislação? Olha, com certeza. Eu acho que o metrô, ele é o principal alvo disso, porque as estações de metrô, elas já são muito grandes, né? A gente vê aqui em São Paulo, algumas estações têm 3, 4 andares para o subsolo, né? Então, são estações que, na realidade, são subutilizadas. Elas poderiam ser até shoppings quase, né? De tanto espaço que elas têm. Então, inclusive, essa é a grande saída da Ásia, né? Se você vê na Ásia, no Japão, por exemplo, as estações, elas têm uma utilidade além de ser uma estação de metrô. Ou seja, elas são quase que, às vezes, prédios comerciais com uma estação de metrô. Então, a operação daquela estação se torna muito mais economicamente viável. Aqui no Brasil, tanto no Rio, São Paulo, por exemplo, eu aqui em São Paulo vejo, existem muitas estações que são assim, de muitos andares, mas que tem um comérciozinho ali, outro acolá, ela realmente não consegue extrair receita. Então, ela se torna um grande peso, né? A manutenção dela tem que ser arcada pelas passagens, tem que ser arcada pelo subsídio governamental, ao invés de dela própria gerar uma receita. Então, eu acho que as estações de metrô, elas são um grande foco, talvez se tornem aí uma grande tendência por causa disso, né? Claro que o setor público tem que buscar e o setor privado tem que também estar disposto a topar. Eu citei essas duas empresas, a estação perto do Itaú e perto da Nubank, porque são duas empresas grandes que também têm dito muito aí que são
sustentáveis, preocupadas com responsabilidade social. Eu quis, na verdade, dar quase uma dica para essas empresas, porque eu acho que elas conseguiriam fazer algo bem legal aqui em São Paulo, sim. No que se refere, Evelyn, à parte de outros modais, como, por exemplo, estações de ônibus, eu acho que talvez, com certeza é possível. Eu acho que uma grande questão talvez seja a concessão das rodoviárias, né? Das rodoviárias centrais das cidades, né? Eu estudei em Brasília, eu morei muito tempo em Brasília. E o Marco Zero de Brasília, né, que é a interseção entre o eixão e o eixo monumental, ela é a rodoviária. Então, ela está bem no meio da cidade. Só que ela contrasta, né? Apesar de ser uma cidade rica, uma região rica, a rodoviária ela é feia hoje, ela é mal cuidada. Então, realmente poderia se pensar em parcerias com o setor privado, talvez conceder a rodoviária, para que ela faça investimentos, porque tem fluxo de pessoas enorme ali. Esse fluxo enorme de pessoas, ele não está sendo rentabilizado corretamente. Né? Então, é escada rolante que fica quebrada quase que o ano inteiro, é sujeira, o ambiente é feio, e isso também tira pessoas, né? Então tem gente que vai para lá porque precisa, mas tem gente que talvez pense que o sonho seja comprar um carro, e muita gente talvez já tenha comprado um carro, porque não se sente confortável na rodoviária de Brasília. Então, se a qualidade do serviço melhorasse, mais pessoas poderiam preferir estar ali. Inclusive, a rodoviária em Brasília, o Central, ela também é uma estação de metrô. Então, teria um pouco esse misto aí, de modais. Então, e também nada impede outras parcerias para as conservações das estações de ônibus mesmo, com o uso de algum tipo de publicidade, ou talvez de marketing social mesmo, uma coisa de estamos cuidando da cidade. Porque a empresa, como a Coca-Cola, ela está dando esse sinal de que ela se importa com o Rio de Janeiro. Não só se importa em vender um produto, mas também tem uma questão social, um impacto social. E isso tem que ser valorizado também por nós, né, pelos cidadãos. É interessante. Seria o caso, assim, do setor público fazer uma análise do que realmente funciona, né? Porque não adianta o setor público só multar empresas e cidadãos em nome do meio ambiente, se eles também não avaliam outras soluções que também seriam viáveis, né? Um exemplo disso são os próprios metrôs, né? Se eles se tornassem mais utilizáveis, né? Mais, como eu posso dizer, mais confortáveis para as pessoas, mais seguros também, porque quando a gente tem essas lojas, né? Esse movimento de pessoas, mas a gente também tem mais segurança, né? Então, seria realmente uma saída interessante, né? Até mesmo, como você citou, para os terminais rodoviários maiores, né? Também. Com certeza. Eu fazendo um complemento sobre isso, eu acho que no Brasil, segurança virou sinônimo de fechar as coisas, né? Então é tudo muito fechado, tem muita grade, muito muro, né? Cerca elétrica. Então as pessoas se fecham achando que isso vai trazer segurança. Quando na realidade é o contrário, né? Os lugares mais seguros do mundo são lugares que são muito abertos. E aí tem muito fluxo de pessoas, tem muita gente andando, né? No caso da rua, né, o chamado olhos na rua. Então, é importante você trazer fluxo de pessoas para os lugares, né? Então, uma rodoviária abandonada, uma rodoviária insegura, né? Se as pessoas não estão ali, horário da noite, por exemplo, por que ninguém gosta de ir lá à noite? Porque justamente tem menos pessoas, né? Saiu do horário de pico, que é o horário onde as pessoas são obrigadas a ir ali, né? Estão saindo do trabalho, tem que ir para lá para pegar um transporte. Então, meio que no Brasil hoje está assim, a noção de segurança está equivocada, e também os locais só tem gente quando as pessoas são obrigadas a ir ali. Então, a gente tendo uma rodoviária, uma estação de metrô melhor, mais pessoas vão optar por ir ali. Então, com mais segurança, com mais fluxo de pessoas, ao invés de ter um carro, ou ao invés de até pedir um aplicativo, as pessoas podem preferir utilizar mais tanto o ônibus quanto o metrô. Então, uma boa conservação traz também essa externalidade positiva, traz mais gente, traz mais segurança, mais usuários, mais recursos para aquele setor. Sem dúvidas. Antes da gente finalizar esse episódio do podcast, né, eu queria saber se tem algo sobre a mobilidade urbana envolvendo os metrôs, essa aquisição da Coca-Cola, assim também como a sustentabilidade, né, e o fator econômico, que eu não perguntei, que você gostaria de acrescentar.
Eu queria só acrescentar, Evelyn, que hoje as cidades elas são muito feitas para o carro. É tudo muito gira em torno do carro. Então, as pessoas só perguntam para a prefeitura se ela vai cobrir um buraco na rua, mas não pergunta quando ela vai cobrir um buraco numa calçada. Né? Então, as calçadas no Brasil são de baixíssima qualidade comparadas às outras calçadas em grandes cidades. Então, o brasileiro ele tem que pegar um avião para ir para um outro país, para ir para cidades como Paris, Nova York, Buenos Aires, que são cidades que são históricas, tem coisas muito boas, mas nós temos aqui o Rio de Janeiro, nós temos São Paulo, são cidades que têm muita história também, Recife, Salvador, nós temos cidades ao redor do Brasil inteiro que tem muita história e muita vida, mas que as calçadas são ruins, então as pessoas não estão indo para... Ninguém vai para Salvador para dar uma volta andando, só vai para o carnaval, por quê? Porque as calçadas de Salvador são ruins, as calçadas aqui em São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, são ruins. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse foco, né? Tem que pensar nas pessoas e não só no carro. Né? Então, aumentar a largura da calçada, melhorar a qualidade da calçada, isso é uma grande prioridade que nós temos que ter. E isso traria mais pessoas para essa rua, né? Então, mais pessoas caminhando, é um comércio mais vivo, é um comércio vendendo mais, gera mais riqueza. Então, isso é essencial. Não só a pessoa pega um carro para sair de casa, para ir no shopping e acabou, porque ela não quer ficar na rua, ela quer ficar num lugar para o outro lugar e acabou. Então, a gente tem que mudar um pouco essa prioridade, esse foco do Brasil, do carro para o cidadão, para o pedestre, para o ciclista, para o pedestre, no caso, na realidade, o usuário de metrô, o usuário de ônibus, as pessoas que vão no transporte coletivo, porque isso desafoga o trânsito, diminui a poluição, aumenta a segurança. Então, esse daqui é o foco nosso. Obrigada, Maurício, por ter vindo aqui hoje nos trazer essas lições, né, tão importantes e interessantes. E obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio. Obrigado, Evelyn. Obrigado pelo convite. E obrigado a todos que assistiram. De nada, até mais.